Olá, se você está aparecendo aqui pela primeira vez ou se já acompanha os conteúdos desse canal, queria te convidar agora para você curtir, para você comentar se quiser e continuar acompanhando todo esse conteúdo maravilhoso que esse canal apresenta. Se você quer obter mais conhecimento, não só para a sua vida espiritual, mas para outras áreas da vida, continue acompanhando o canal, se inscreva se ainda não é inscrito, convide outros a se inscrever. Boa noite, como vocês estão? Passaram bem a semana? Eu confesso que eu estou triste, coração partido, porque a minha amada teve que voltar para o Rio Grande do Sul. Foi uma semana difícil, mas o pastor Caio me acolheu muito bem, não me deixou sozinho. Queridos, hoje nós iremos falar sobre a maneira de como Deus fala conosco. Continuaremos a nossa série especial Ouvindo a Voz de Deus. O pastor Caio, na semana passada, ele fez uma mensagem muito linda, falando sobre a importância de nós prestarmos atenção e ouvirmos um pouco mais a voz de Deus. E eu quero continuar nessa noite essa mesma ideia com vocês. Eu vou fazer um pedido para vocês, para aqueles que conseguirem. Eu tenho dificuldade, mas o sermão de hoje você vai ter que prestar muita atenção para conseguir pegar os detalhes do sermão, porque no final todos esses detalhes farão sentido. Então eu preciso da tua ajuda para a gente iniciar essa jornada. Eu sei que você vai querer dormir, tá tudo bem. Eu gostava de dormir também, mas faz parte a gente poder pegar esses momentos importantes do sermão. Beleza? Todo mundo comigo? Ok, vamos lá então. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo a era dos influenciadores digitais. Será que nós temos algum influencer aqui na igreja? Deve ter alguém aí, com mais de 5 mil, 6 mil, 10 mil seguidores. Eu vi algumas mãozinhas levantando assim, com vários seguidores. Obrigado, Guilherme. Perfeito. Eu confesso para vocês que eu já tentei ser influencer, não deu muito certo. Não é a minha vibe, não é a minha área. Mas assim, é interessante no mundo hoje que quando o influenciador ele pega algo para fazer ou um produto chega nas mãos dele, todo mundo quer comprar. Talvez seja por isso que ele seja chamado de influenciador. E talvez nos últimos anos você viveu isso daqui. Quem sabe o que são esses itens aqui? Está dando para enxergar? O primeiro, o que é esse daqui mesmo? Morango do amor. Oh, coisa bonita, eu me lembro. Vocês sabem que passou esse período eu não comprei um para comer? Eu não comi um. Eu tenho vontade de fazer de novo. Mas o morango do amor, a tendência de todo mundo querer fazer morango do amor foi porque uma pessoa que é influenciadora digital, ela comeu e falou bem assim, por que eu não faço de um morango aquilo que a gente faz com a maçã do amor? E com morango vai ficar mais gostoso. Porque todo mundo parece que gosta de morango, mas tem gente que não gosta de maçã. Fizeram o morango do amor. O próximo aqui, quem sabe o que é esse bichinho feio aqui, ó? Como é que é o nome? Eu não vou me atentar às teorias de que isso daqui é um demônio. Mas assim, sabe como que o Labubu começou a ser vendido? Se não me engano foi a Shakira que comprou um Labubu. E todo mundo começou a comprar dos famosos. E quando viu, um dos produtos mais pedidos pelas crianças era isso daqui. Esse bonequinho. A importância dos influenciadores, olha o poder deles. E por último, quem gosta de desestressar? Fizeram o tal do Bob Goods. Quem aqui tem Bob Goods? Alguém aqui tem Bob Goods? Tem? Diz que é um bom remédio para desestressar. Eu me lembro do tempo que tinha um spinner. Quem é do tempo do spinner aqui? Do tempo do spinner, nem faz tanto tempo, acho que foi uns 10 anos atrás. Comprava o spinner e ficava girando. Daí craque era aquele que conseguia girar só com o dedo assim, ó. E ainda botava a apoiar. Eu me lembro que a gente fazia competição na escola. Daí botava num dedo só e o spinner tinha que ficar girando. O spinner que girasse mais tempo ganhava. E era assim. E tudo isso começou através dos influenciadores. É interessante eu dizer para você que o poder dos influenciadores é ditar as vozes que você vai escutar. Nós vivemos num mundo onde tem várias vozes, e o problema não é a quantidade de vozes que existem no mundo.
O problema é a voz que nós estamos dando ouvidos. E é sobre isso que nós falaremos nessa noite. Qual voz você está ouvindo? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E eu quero analisar nessa noite duas histórias com vocês. Nós vamos começar em Gênesis no capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos lá. Gênesis 12, a partir do verso 1 até o versículo 3. Todos encontraram? Podemos ler? Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero voltar aqui com vocês a uma pergunta importante. Esse texto está falando sobre quem? Abrão. Até aqui o nome dele era Abrão, depois o nome dele se tornou Abraão. Quem era Abrão? Abrão era um descendente de Sem. Quem era Sem? Um dos filhos de Noé. Então Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Abraão era descendente de Sem. É interessante porque quando nós pensamos em Abraão, sempre vem coisas muito importantes na nossa memória. Abraão era um patriarca. Abraão era um homem influente aonde ele vivia. Só que se você analisar a história, Josué vai dizer que Abraão e sua família, eles eram pagãos. Ou melhor, Abraão e sua família eram pagãos. Josué capítulo 24, no versículo 2, vai dizer que a família de Tera, que era pai de Abraão, eles adoravam outros deuses. Eles não adoravam o Deus verdadeiro. E a coisa só piora pela cidade onde eles moravam, que diz que eles moravam em Ur dos Caldeus. Se você voltar alguns versículos no capítulo 11, a história me diz que Abraão e sua família moravam na terra de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra de idolatria. Eles adoravam lá o deus Lua, ou Nana, que era o nome daquele deus. E Abraão estava naquele meio. Só que se você for desenrolar a história, você vai perceber que mesmo sendo um pagão, adorando outros deuses, estando no meio de um povo pagão, ouvindo vários tipos de vozes, sabe o que Deus faz? Deus diz assim: eu preciso falar com Abraão. Eu preciso conversar com ele, eu quero ver se Abraão vai ouvir a minha voz. E daí chega esse momento tão importante na vida de Abraão, que Deus olha para ele e diz assim: Abraão, é o seguinte, eu tenho 2 ordens para você. A primeira, pode voltar o PowerPoint para mim, por favor? Porque a primeira ordem que Deus tinha para Abraão, ele diz assim: Abraão, tu vai sair da tua terra. Então a primeira ordem é: sai. Grave isso na tua mente. A primeira ordem de Deus a Abraão é: sai da tua terra, Abraão. Sai do meio dos teus parentes, Abraão. E é o seguinte: eu vou te mandar para um lugar que você nem sabe ainda. Então nós temos 2 ordens no texto: sai da tua terra, que é a sai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira ordem é sai, a segunda é vai. É interessante porque eu falei para você que você precisa prestar atenção nos detalhes, que todos eles farão sentido no final. Então nós vamos entrar no primeiro detalhe aqui, que é um detalhe do texto, no original do hebraico. A palavra sai, que para nós está traduzida como sai da tua terra, no hebraico é mais ou menos assim: sai saindo, lechá. Sai saindo é uma redundância, é a mesma coisa que entrar para dentro, cair para baixo, subir para cima, e que a gente usa tanto no nosso vocabulário. Mas é interessante que quando tu tem essas redundâncias na Bíblia, como sai saindo, Deus está querendo falar de urgência, importância. Talvez, lendo Apocalipse, você já viu aquele texto que diz bem assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas quem tem ouvido não é para ouvir? E tecnicamente não vai ouvir? Então por que a gente tem essa quantidade de redundância nos textos? Porque está falando de algo importante. Presta atenção, está falando de urgência. Então o que Deus está saindo para Abraão nada mais é do que: ei, sai saindo e continua saindo. Sai do lugar onde você está, do meio dos seus parentes, dessa terra de pagãos, dessa vida que você vivia, e não olha para trás. Está entendendo?
O sai saindo é sai e continua saindo. Não sinta saudade daquela vida. Não volte a viver o que você vivia antes. Você está aprendendo e iniciando uma nova jornada na tua vida. Por isso que Deus diz: sai, continua saindo e vai para um lugar que eu irei te mostrar. Você tá fazendo sentido para vocês? Está dando para acompanhar? Então você já pegou essa primeira ideia. O sai saindo, sai e continua indo. Não olha para trás, não para em momento nenhum. Daí Deus dá ordem para Abraão e diz assim: Abraão, é uma terra. Eu não vou te falar ainda que terra é essa, mas você precisa confiar em mim. Será que em algum momento você precisou confiar na voz de Deus, na palavra de Deus, sem saber o que aconteceria depois? Comigo já aconteceu várias vezes. E geralmente envolve em questões financeiras, porque o dinheiro bate no nosso coração como uma marreta. E eu me lembro quantas vezes eu fiquei sem dormir de noite, sem saber se eu conseguiria pagar a mensalidade da faculdade no outro dia. E quando chegava no outro dia ou na data de pagar a mensalidade, alguém me mandava mensagem, ou caía um dinheiro na conta, certinho que eu precisava para pagar a minha mensalidade. Existe na Igreja Adventista um projeto abençoado por Deus, que se chama Colportage, onde os jovens conseguem pagar a sua faculdade vendendo livros de porta em porta. Mas nem sempre a gente conseguiu os valores para poder voltar para o semestre inteiro. Então tinha que voltar pela fé. Falar bem assim: Senhor, tu me colocou aqui, eu sei que o Senhor vai pagar a conta. Mas quando envolve dinheiro, a gente fica extremamente desesperado. Só que você precisa entender que Abraão estava deixando tudo para trás. Eu falo bem assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, tudo que tu construiu aí, tu vai ter que deixar para trás. Você precisa confiar que lá na frente eu vou te dar algo muito melhor do que você vivia agora. E junto com essa ordem de Deus, nós temos aqui 7 promessas. Vamos olhar o texto novamente? Os versículos 2 e versículo 3. Porque Deus diz assim, ó: Abraão, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dando 7 promessas para Abraão. Deus está dizendo bem assim: Abraão, tu está disposto a fazer a minha vontade? Então junto com a minha ordem, você vai ter uma promessa. E a promessa, a primeira promessa que eu tenho para você é: de ti, Abraão, farei uma grande nação. Perceba que lá na frente, no capítulo 14, capítulo 15, Deus está explicando para Abraão como funcionaria essa grande nação, de onde Abraão seria o patriarca, seria o pai. E Abraão, ele olha para Deus e diz assim: Senhor, mas eu não estou entendendo. Como que através de mim, o Senhor vai fazer com que uma grande nação surja? Isso parece algo impossível. E perceba que essa promessa Deus já havia dado aqui, mas mesmo sem entender a promessa divina, Abraão decidiu ouvir a voz de Deus. Ele decidiu ter fé. De ti farei uma grande nação. Está dando para acompanhar? Está dando para entender? Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Gente, essa promessa, engrandecer o nome, é algo importante. Porque se você voltar uma página da sua Bíblia e você ler o versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis, você vai ver aí a construção da Torre de Babel. E quando a Torre de Babel está sendo construída, eles tinham alguns propósitos com essa construção. Um desses propósitos era poder construir uma torre que os fizesse chegar aonde? Chegar no céu. E o segundo propósito que eles tinham com essa construção é que o seu nome fosse engrandecido para todas as nações. Era o homem tentando engrandecer o homem. Naquela época, ter o nome conhecido era algo muito importante. O que o texto está me dizendo é que até esse momento, Abraão não era conhecido por ninguém. Parece que Abraão não tinha muitas coisas, era apenas mais uma pessoa. Mas Deus falou com ele e disse: Abraão, se você estiver disposto a fazer a minha vontade, eu que sou o Deus do céu, o Deus que criou todo o universo, o ser mais importante, eu engrandecerei o teu nome, eu farei você conhecido. E Deus começa a dar outras promessas: tu serás uma bênção, Abraão, por onde quer que você passar. A outra promessa, e aqui vem um ponto importante, Deus diz assim: Abraão, além de o teu nome ser conhecido, além de você ser uma bênção, eu vou abençoar quem passar por você e te abençoar. Mas eu também vou amaldiçoar
quem passar por você e te amaldiçoar. Era difícil, viu? Imagina arrumar uma treta com Abraão. Não dava certo não. O texto continua dizendo: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabia que Abraão é considerado o pai o pai biológico das 3 religiões monoteístas do mundo? Abraão é considerado o pai do islamismo, o pai biológico. Abraão é considerado o pai biológico do judaísmo, e Abraão é considerado o pai biológico do cristianismo também. E para o cristianismo, vai além. Depois de Jesus, Abraão é considerado o pai da fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas tem uma condição, Abraão: você precisa fazer a minha vontade. Sai da vida que você está vivendo e vai viver uma vida que eu ainda vou te mostrar. Para você entender um pouquinho melhor o que eu quero trazer para você nessa manhã, eu quero que você volte algumas páginas da sua Bíblia. Eu quero que você volte até Gênesis capítulo 3. E nós continuaremos analisando alguns pontos importantes no texto. Lembra que eu mandei você prestar atenção, porque tem que pegar alguns pontos aqui que farão sentido depois. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Deus deu uma ordem para Abraão, e o versículo 4 do capítulo 12, que era o que nós estávamos lendo, diz que Abraão, ele sai, ele pega toda a sua família, ele inicia essa jornada com Deus. Aqui nós temos o exemplo de alguém que decidiu ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E agora nós teremos outro exemplo. Eu quero que você leia comigo essa descrição, ou essa história, do que aconteceu para que o pecado entrasse no mundo. Ou seja, quando essa vida que a gente leva de tristeza e de dor, teve um início. E esse é o relato desse início. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: nele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. O que acontece no relato de Abraão? Deus dá uma ordem, e depois da ordem Deus faz uma promessa. Foca nisso, pega essa ideia, esse detalhe importante. Deus deu uma ordem para Abraão, e depois Deus fez uma promessa para eles. A ordem é: sai e vai, e a promessa é 7 promessas que nós acabamos de ler. Agora, quando nós voltamos para o relato do Gênesis, nós lemos o relato da queda. Para Adão e Eva, Deus tinha dado uma ordem, e Deus também tinha feito uma promessa. A promessa era o seguinte: Adão e Eva, vocês querem continuar vivendo nesse mundo perfeito? Beleza, tem uma ordem para vocês. A ordem é: se você for no capítulo 2, dos versículos 16 e 17, você vai encontrar Deus com Adão e Eva, e Deus diz para eles bem assim: ó, Adão e Eva, de todas as árvores do jardim vocês poderão comer, mas tem uma árvore específica no meio do jardim que dela vocês não comerão, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore e desobedecerem a minha palavra, certamente o que vai acontecer? Vocês morrerão. Percebe que na mesma sequência a gente está vendo uma ordem, uma promessa, uma ordem, uma promessa. Daí, gente, vem aqui o capítulo 3. A serpente do capítulo 3 é Satanás. Apocalipse diz: Satanás, o dragão, a antiga serpente.
Então a serpente aqui é Satanás. E agora, a serpente ela tinha uma estratégia. Porque Satanás precisava fazer com que Adão e Eva pecassem. Só que Adão e Eva viviam num mundo perfeito, eles não sabiam o que era pecado, não sabiam o que era desobedecer a Deus. E Satanás precisava fazer com que através das suas falas ele entrasse na mente de Adão e Eva. Então o que ele faz? Agora eu preciso que você preste atenção comigo, porque a gente vai ir para texto agora. A conversa entre Satanás e Eva. O primeiro ponto que a gente precisa entender nessa conversa é que Satanás ele está simulando para Eva uma autoridade divina. Pastor, onde é que está isso no texto? Pega o versículo 1 de novo, lê comigo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. A serpente disse para quem? E a serpente fez o que para a mulher? Ela disse. Eu quero que você foque nisso daqui. A serpente disse à mulher. Se você pegar o relato da criação no capítulo 1, para todos os dias da criação você vai ter Deus na sua obra criadora dizendo, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e disse Deus, haja luz e houve luz, e disse Deus. A mesma expressão para disse Deus é a expressão que aparece para disse Satanás à mulher. Satanás ele está tentando enrolar Eva dizendo que ele também é um ser divino. Satanás ele consegue induzir a Eva ter essa vontade de assumir o lugar de Deus. Porque se você voltar para o texto bíblico, o versículo 6, olha o que o texto me diz. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Vendo a mulher que a árvore era o quê? A árvore era boa. Deus não tinha dito lá atrás que a árvore não era boa? Ele diz assim, não vai comer. Agora Eva toma o lugar de Deus, ela diz assim, a árvore é boa. Como que a gente sabe que Eva estava tomando o lugar de Deus aqui? Porque sempre que acabava um dia da criação, diz assim, Deus olhou para tudo e disse que era bom. O único que tinha autoridade para dizer se algo era bom ou não era quem? E agora a Eva se coloca no lugar de Deus, ela diz assim, mas Deus falou que é ruim, mas eu estou achando que é boa essa árvore aqui. Deus disse que não, mas eu estou achando que dá para seguir nesse caminho aqui. Você está entendendo? O relato da queda tem vários paralelos com o ser humano tentando tomar o lugar de Deus. E se você voltar no texto, Eva não só percebe que a árvore era boa, e é a mesma expressão aqui quando Deus disse que isso era bom, é a mesma expressão. Ela também vai e ela dá de comer para Adão. Se você pegar o versículo 29 do capítulo 1, quem havia dado de comer ao ser humano tinha sido Deus. Lê esse texto comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto de semente, isso vos será para alimento. Quem dava de comer a Adão e Eva, quem dizia o que Adão e Eva poderiam comer, era Deus. E agora Eva, mais uma vez, ela decide tomar o lugar de Deus, e ela diz assim, Adão, é bom, eu provei, não morri, pode comer. E o Adão vai lá e come. Sabe qual é o grande perigo de Eva aqui, que a gente comete sempre? É como aquela historinha da cerca e o precipício. Você já ouviu essa historinha? A cerca e o precipício. Tem uma cerca que está protegendo as ovelhas de cair no precipício. Daí tem uma ovelhinha lá, que ela começa a pensar assim, mas o que acontece se eu pular a cerca? Essa cerca está me aprisionando de ser feliz. Eu quero pular a cerca. Ela não enxergava, a bichinha que tinha um precipício do outro lado. E a história diz que aquela ovelhinha foi lá, e ela tentava, e chegava perto da cerca. Isso é como aqui, ó. Vamos ensinar aqui. Vocês vão ver minhas habilidades de pulo agora. Ela estava aqui, a ovelhinha para um lado para o outro, aí eu quero pular, eu quero pular, eu quero pular, eu quero pular. Daí um dia ela foi e pulou. O que acontece quando uma ovelha pula em um despenhadeiro? Ou qualquer um que pular no despenhadeiro, acontece o quê? Morre.
A gente gosta de sentir essa adrenalina de chegar no limite. O quão longe eu posso estar de Deus sem ter que me preocupar? O quão longe eu posso estar de Deus sem ter que sofrer talvez as consequências de uma morte eterna depois? O quão longe eu posso estar de Deus para que quando os sinais do fim vierem, a água se transformar em sangue, como a Bíblia diz, eu posso conseguir voltar para a igreja, está tudo certo. Sabe o que é natureza pecaminosa? Natureza pecaminosa é a gente deixar de lado, e acredito que esteja aqui no texto, é esse o ponto. O pecado começa quando o homem toma para si uma autoridade que pertence a Deus. Natureza pecaminosa e pecado, ou melhor, natureza pecaminosa é substituir a voz de Deus pela própria vontade. Gente, é isso que Deus faz. Eu pergunto para você, como que Deus fala com a gente hoje? Como que Ele fala? Através da Bíblia. Só que sabe o que a gente faz com a Bíblia? Não, isso daí era para o povo lá do passado, a gente não precisa seguir mais. Quem disse? Eu estou achando, quando eu falo esse tipo de coisa, eu estou achando uma brecha para dizer que eu posso pecar à vontade. É o quão longe eu posso estar de Deus sem ter que me preocupar. O que Deus quer de nós é que nós não cheguemos nem perto desse precipício, mas que a gente tome uma decisão em nossa mente de ficar ao lado de Deus. O que Eva estava fazendo era tentar agradar Satanás e agradar a Deus, e ao tentar agradar Satanás e agradar a Deus, ela se distanciou de Deus, e é o que a gente vai aprender agora. Assim como Deus dava uma ordem e fazia uma promessa, a serpente ela fez uma promessa para Adão e Eva. Qual a promessa da serpente? No dia em que vocês comerem do fruto, versículos 4 e 5, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Percebe que no início do texto, você lembra que eu falei para vocês, a gente precisa juntar as informações para que elas façam sentido. No início do capítulo 3, diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. A palavra sagaz aqui no hebraico é a palavra arum. Grava essa informação. A palavra sagaz, uma característica de quem? Da serpente, é arum. Quando Adão e Eva pecam, a serpente havia feito uma promessa para eles, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva comem do fruto, a promessa da serpente é que os olhos deles iriam se abrir. O versículo 7 diz sim, se cumpriu. Verso 7 começa, abriram-se então o que? Os olhos. Até aqui tudo bem, a promessa da serpente estava. E percebendo que estavam nus. O verso 25 do capítulo 2 diz: ora, um ou outro homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam, porque essa nudez significava a pureza deles. Você sabe o que a palavra nus é em hebraico aqui? Arumim. Uma característica da serpente que era sagaz em hebraico é arum. E agora uma característica do casal após o pecado que é nuns é arumim. O in no hebraico é o plural da palavra, ou seja, a serpente prometeu para eles que quando eles comessem do fruto eles seriam mais iguais a Deus. Só que quando Adão e Eva pecam e eles começam a sentir as consequências do pecado, eles percebem que estavam cada vez mais distantes de Deus e mais parecidos com o diabo. Por isso que o texto diz que eles perceberam que estavam nus, arumim, mais distantes de Deus e mais parecidos com a serpente. A história continua. Deus
chega no jardim para conversar com Adão e Eva. E Adão e Eva se esconderam, e o texto diz: se esconderam entre as árvores do jardim. Existe uma tradição rabínica que diz que esse entre as árvores do jardim era atrás de uma árvore, a mesma árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer do fruto. Então eles estão ali naquele ambiente, eles pecam, ficam envergonhados e já se escondem atrás da árvore. E a tradição rabínica usa isso para dizer que quando nós pecamos, nós nos afastamos cada vez mais de Deus e nos aproximamos cada vez mais do diabo. Eles se escondem atrás daquela mesma árvore onde estava a serpente. Deus chega e fala bem assim: ei, cadê vocês? Adão responde a Deus: eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, tive vergonha, tive medo. Aqui vem a pergunta de Deus: quem disse que vocês estavam nus? Adão, que outra voz está falando contigo aqui que não é a minha, Adão? Que outra voz está definindo quem você é, que não é a minha, Adão? Você tinha alegria de estar na minha presença, você tinha alegria de estar na minha casa. Que outra voz está definindo você, Adão? A voz que você ouve define quem você é. Eu pergunto para você: quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez que você deixou de lado as suas vontades, deixou de lado o teu orgulho, deixou de lado o teu coração, para prestar atenção naquilo que Deus estava falando para você? Se você não está ouvindo a voz de Deus, que outra voz está falando ao teu coração? Essa história deixa claro que só existem duas vozes: ou estamos ouvindo a voz de Deus e fazendo o que Ele pede, ou estamos ouvindo a voz de Satanás e sermos servos do diabo. Pastor, como assim está falando essa coisa? É a verdade, a Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Não tem como agradar os dois lados, gente. Ou a gente se posiciona ao lado de Deus, ou então vai de logo e se joga para os braços de Satanás. É isso, é o que resta. Eu sei que tem gente aqui que está fechando os ouvidos para Deus já faz muito tempo. Eu sei que Deus está tentando falar ao teu coração, e tu está deixando o teu orgulho falar mais alto. Você está vivendo a essência da natureza pecaminosa, quer deixar de lado a verdade bíblica e viver a tua razão, esquecendo a vontade de Deus. Pastor, como que Deus fala conosco hoje? Como Deus fala? Deus, meus amigos queridos, Deus fala através da Bíblia Sagrada. E se a verdade bíblica confronta o teu coração, Deus seja louvado por isso. Porque não existe ninguém perfeito nesse mundo, muito menos o pastor que está pregando para vocês. Todos os dias eu preciso pegar a Bíblia e me confrontar com essas verdades. Mas eu preciso, por mais que doa no meu coração, deixar o meu orgulho de lado e permitir que a Bíblia quebrante e quebre o meu coração. Como que Deus fala conosco hoje? Deus fala através dos teus amigos, Deus fala através da tua família. Muitas vezes Deus também fala através de pregações. A pergunta é: o que você está fazendo quando Deus fala com você? Para de se esconder da voz de Deus. Para de sentir vergonha de estar na presença do Pai. A promessa bíblica para todos nós é: hoje, Hebreus capítulo 3, versículo 15: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. Deus cumpriu na vida de Abraão todas as promessas que ele havia feito. Por outro lado, Adão e Eva preferiram ouvir a voz de Satanás do que ouvir a voz de Deus. E por causa do pecado deles, Romanos capítulo 5, agora todos nós precisamos sofrer com as consequências do pecado.
E eu tenho certeza que você não gosta dessa vida. Você pode ser a pessoa mais rica dessa igreja. Eu tenho certeza que você não gosta de saber que em algum momento da tua vida o dinheiro não vai te salvar de uma doença. Você pode ser a pessoa mais alegre que tem nessa igreja, mas eu tenho certeza que você não gosta de saber que talvez por algum motivo você venha cair em uma depressão e se tornar uma pessoa triste que não tem mais amor à vida. Não existe dinheiro no mundo que compre a alegria de ouvir a voz de Deus. Não existe vida perfeita nesse mundo imperfeito, mas existe um Deus perfeito que pega as suas imperfeições e te transforma. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: você está disposto a ouvir a voz de Deus? Ou você prefere seguir o orgulho do coração? Eu creio que meu Deus revela os seus desejos e seus planos para mim, mostrando a história numa tela. O meu Senhor declara o seu amor sem fim. Eu creio neste dom divino, passos sempre guiará. Eu creio que em nossos dias Deus escolheu os seus segredos revelar, chamando homens e mulheres pra com o poder do seu amor testemunhar. Eu creio neste dom divino, na voz que traz conforto.